Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, 23 a 27. Mediante fé, Moisés ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado, os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, a Jesus, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Amém? Amém, irmãos. Hebreus, novamente falando sobre Moisés. Na última vez que ministrei a palavra, fiz menção a esse texto de Hebreus, onde fala que Moisés, os seus pais, pela fé, colocaram naquele rio, não temendo o decreto do rei, mas a Bíblia diz que eles fizeram isso pela fé. Acho que parou de gravar, isso que está dizendo aí? É isso aí? Acabou? Tá. Então, Moisés, nós falamos sobre o começo da história de Moisés. Mas uma coisa me chama a atenção. A Bíblia diz que os pais deles fizeram isso e não temeram o decreto do rei. Não temeram o decreto do rei. Existe uma coisa que o inimigo usa muito contra a igreja do Senhor, os filhos de Deus, é a questão do medo. Medo de as coisas darem errado. Medo de seguir adiante com Jesus. Porque se pensa como será mais à frente. Porque não se sabe, ou parece que existe um medo da pessoa realmente se entregar completamente ao plano de Deus. Será que existe esse medo nos corações? Será que existe esse medo? Não sei se a pessoa imagina, não, acho que Deus vai me mandar para o Haiti. Será que é essa preocupação? Às vezes parece que é um medo que Deus possa fazer. Mas isso, na obra de Deus, amado, no plano de Deus, as coisas de Deus, elas são muito diferentes daquilo que nós pensamos. É diferente dos medos é diferente das situações, melhor dizendo, que nós nos deparamos. Aquelas que nos travaram algum dia, aquelas que nos desanimaram, seja por palavras, seja por insucesso, coisas que a gente dá um exemplo para ficar mais claro. Hoje, quando tocava aqui, eu me alegrei do Senhor, porque espiritualmente, irmãos, e de uma forma geral na igreja, a gente sabe das lutas, das dificuldades que o Ministério do Louvor, por isso que eu não quero dizer o Ministério do Louvor, porque toda a igreja, isso diz respeito a toda a igreja, períodos difíceis, para que pudéssemos estar aqui tocando com, pelo menos, uns instrumentos básicos, bateria, teclado e violão, ou guitarra, se não tivesse violão, e baixo. Então, um desafio, uma grande dificuldade.
E muitas vezes ele ficou sem. Muitas vezes ensinados do Paulino tiveram que cantar aí com playback, né? Porque não tinha os outros instrumentos, né? Nem quem tocasse. Até tinha, mas não tinha quem tocasse. E eu, quando era mais jovem, acho que nem jovem, era criança mesmo, tinha uns seus 8 anos aí, eu tive a oportunidade de aprender. Minha mãe, ela quis me colocar na escola de música, eu não quis, porque eu ia dizer logo assim, eu era traumatizado com muitas coisas, né? E tinha as minhas dificuldades, devido, né, à minha trajetória inicial. Não era cristão, né? Então, várias situações, né, que nos travavam, né? Até durante o ensino médio, né, havia essas travas, elas vinham, né? Esses medos, eles vinham. O medo de quê? Ensino médio. De não aprender, de não entender as coisas, né? De se achar incapaz muitas vezes. Então esse era o medo. Um medo que poderia ter me paralisado, ter seguido adiante, nesse plano terreno, né? Estudar na escola, estudar para concurso, né? E outras coisas, aprender outras coisas. Esse medo, ele poderia ter travado a minha vida de evoluir, progredir, né? De melhorar, de me desenvolver. E quando eu comecei aqui, antes de eu começar a aprender, né, pegar um instrumento, antes até de eu comprar o violão, eu pensava, mas não sei nem se eu vou aprender esse negócio. Aí um dia estava tendo uma feira, né, no Garden, ali, com as lojas, né, expondo seus produtos, e uma das lojas era uma loja um estúdio desse de música aí, né? Escola de música. Eu cheguei para a mulher e falei assim, esse violão aí, qualquer pessoa consegue aprender isso aí? Qualquer pessoa consegue? Ela falou, rapaz, consegue. Ela falou, consegue, assim, consegue. Como se demonstrasse que existe algumas dificuldades, né? E eu, notadamente, né, devido a um histórico, né, bem atrás aí de coisas difíceis, né? Às vezes até palavras, né, negativas, já me veio aquele pensamento. Ela não me disse isso, mas como você tem um medo, você pensa logo o quê? É meio difícil para alguns. Nesses alguns, eu já me coloco no meio, né? Porque então a gente enxerga o mundo, irmãos, conforme o formato da nossa mente, né? A construção da nossa mente, a construção do nosso pensamento, a construção do nosso emocional. A gente enxerga conforme nós entendemos até aqui. Então, quando você é colocado diante de situações difíceis, de situações contrárias, normalmente, se você não tem uma visão, você vai voltar atrás, você vai desanimar. Por exemplo, os discípulos, né, nunca tinham visto Jesus multiplicar pães, alimentos, né, assim no deserto, com tantas pessoas. Mas a partir do momento que eles viram a primeira vez, isso já abre-se, né, um leque, abre os horizontes. Era para ser, né? Às vezes não era, né? Porque Jesus fez a segunda multiplicação e Jesus disse, né? Eles não entenderam a primeira, né? Por isso que eles estavam escondendo até o pão na segunda. Então, Jesus, ele nos mostra, irmãos, como nós podemos vencer. Jesus nos mostra como nós podemos avançar sem temer. Está na sua palavra. Então, a gente enxerga conforme é a nossa formação mental, mentalidade, emocional. Então, tudo isso, personalidade, né, temperamento, tudo isso influencia a nossa vida, como nós enxergamos as coisas.
Então a mulher me dá aquela informação, é um pouco difícil, um pouco difícil, isso já parecia um gigante, né? Entendeu? Mas aí, irmãos, a mente renovada, ela se volta para a palavra de Deus, e ela começa a ver as coisas de outro jeito. Eu não posso me prender neste medo. Eu não posso ser parado neste temor. Aí eu pensava de novo. O professor vai dar aula na igreja, 7 semanas, 4 semanas, 5 semanas, né, na igreja. Ele deu instrução. E vinha aqui eu, né, e mais outros jovens que estavam aí, bem mais jovens do que eu. E eu pensava, rapaz, a galerinha aí vai aprender, eu sei não, se eu vou conseguir. E eu fiquei naquela, comecei a orar ao Senhor. E até engraçado, né, que o Nácio às vezes tocando aqui, ele disse, pastor, 4 tempos, não sei nem o que é isso. E a gente toca, né? Dá para fazer raiva, né, Nácio? O diabo, né? Para fazer raiva para o diabo. Então me alegrei nisso, irmãos, porque era um medo. O cara vai que não dá certo, não. Eu vou enfiar a cara. E olhei para Deus. Senhor, eu não vou me temer parar naquilo que já aconteceu na minha vida lá atrás. Traumas, palavras negativas que eu ouvi. Várias vezes fui chamado de burro, quando me ensinavam matemática. Não tem paciência comigo? Gostar. Tem paciência comigo? Não sei se era o método, mas na pressão, né? Mas tinha que aprender logo, né? Então, existem essas situações. Então, essas coisas, elas marcam a vida da gente. Elas programam a nossa mente de uma forma errada. E aí você imagina aqueles espias que chegaram lá na Terra Prometida, todos serviam ao mesmo Deus, todos eles tinham a mesma promessa, todos eles estavam diante da mesma circunstância. Mas somente 2 enxergaram as coisas diferentes. Somente 2 não se deteram pelo medo. Somente 2 não voltaram atrás, mas permaneceram firmes. Josué e Caleb. Se o Senhor nos tem dado essa terra, o Senhor, nós tomaremos posse dela, e esses habitantes aí serão como pão na nossa boca. Então, eles viram as circunstâncias difíceis e contrárias. Eles viram o perigo, veio talvez o medo, mas eles preferiram olhar, colocar os seus olhos no Senhor. Então, se você quer vencer as dificuldades que você tem enfrentado, primeiramente, tire o foco do problema. Tire sua visão, a sua vista do problema. E comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Deus. Comece a caminhar na direção que o Senhor te dá, é o caminho de vitória. Então, eu vou parar de ficar olhando as circunstâncias contrárias, porque senão eu vou me irritar. Ou eu vou ficar com medo, ou eu vou pecar, ou eu vou fazer alguma coisa que eu vou estragar tudo. Então, fixe os seus olhos no Senhor, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Texto, avançando aqui, a Bíblia diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Ser aclamado como filho da filha de Faraó. O Moisés aqui, ele recusou que posição. Filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Então, o pecado ele só produz um gozo, uma alegria momentânea
estar com o povo de Deus. O versículo seguinte diz: por amor, eu prefiro ler nessa outra versão esse versículo. Pela fé deixou, tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tendo por mais excelente as riquezas de Cristo, que era o seu sofrimento, o seu vitupério, do que os tesouros do Egito. Era bom estar no Egito? A Bíblia diz que Moisés não temeu, irmãos. Não temeu. O versículo seguinte diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vê aquele que é invisível. Pela fé ele deixou. Então, pela fé eu deixo para trás todo medo. Pela fé eu deixo para trás todo desânimo. Pela fé eu deixo para trás todas as incertezas, todas as amarguras, todas as angústias, todas as dificuldades, todos os obstáculos, tudo aquilo que me prende. Pela fé eu deixo para trás. A Bíblia diz que o Evangelho é vivido por meio da fé. Se o justo recua, o Senhor não tem prazer nele, porque é pela fé que se descobre a justiça de Deus. Pela fé se experimenta as experiências com Deus. Pela fé se anda com Jesus sobre as águas. Pela fé se vê Jesus alimentar a multidão. Pela fé nós vemos milagres. Pela fé nós vemos o nosso Deus fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Pela fé. Pela fé, irmãos, que nós trazemos uma realidade espiritual e colocamos ela em substituição a uma realidade natural. Então, existem coisas que são um obstáculo natural, como na vida de Abraão e Sara. O Senhor disse a eles que ia dar ele um filho, né? E passou-se 25 anos para isso se cumprir, porque havia um obstáculo natural. Mas a promessa não demorou a se cumprir exatamente por causa do obstáculo, mas sim porque deveria obedecer a um tempo. E esse tempo também estava sujeito a Abraão crer que Deus traz as coisas que não são como se já fossem. Como está escrito lá em Romanos: não atentando ele para o seu corpo já amortecido, nem para o ventre de Sara, o qual era incapaz de produzir filhos ou gerar filhos, mas ficou firme, exatamente como Moisés, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Existia uma realidade natural, é impossível gerar filhos. Mas também existe uma realidade espiritual que vem sobre nós, que se estabelece mediante uma palavra, promessa de Deus. Palavra, promessa de Deus. Nós já temos muitas coisas ditas por Deus aqui na sua palavra. A profecia, quando ela vem, ela só vem para complementar e às vezes me dá uma direção mais específica. Mas o que Deus já falou aqui já é bastante suficiente. Na verdade, já é suficiente. Porque se eu estou em uma condição semelhante, o que eu vou ter que fazer? Usar a fé, aplicar a fé, crer no Senhor, confiar no Senhor, para que eu possa viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Exatamente como Moisés. Moisés tinha que viver aquilo que Deus planejou para ele? Sim. Ele deveria, poderia, e ele só viveu porque ele resolveu, pela fé, deixar o Egito. Ele não deixou por causa do medo, a Bíblia diz. Ele não deixou porque ele temia alguma coisa. Ele não deixou por qualquer outro motivo.
Mas a Bíblia diz que pela fé ele deixou o Egito. Amém? Sempre na nossa vida nós precisamos ter uma atitude de fé. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê o invisível. Não temendo a ira do rei. Muitas pessoas têm medo porque elas temem uma situação. Eu tenho medo porque se eu sair desse lugar, eu posso perder, um benefício que eu tenho. Eu tenho medo porque se eu sair dessa, agora tirando o lugar, eu tenho medo porque se eu sair dessa condição, eu tenho medo que eu perca tais e tais benefícios. Eu tenho medo porque se eu deixar de lado essa circunstância, eu posso não viver tão feliz, Pode ser que minha vida não seja tão boa, Pode ser que eu não tenha menos, benefícios, prosperidade, finanças, dinheiro, etc. Até que prosperidade não tem muito a ver com dinheiro, mas sim, prosperidade tem a ver com você estar, que é uma pessoa próspera, uma pessoa que está desenvolvendo-se dentro do plano de Deus de forma, em tempo certo. Ela está se desenvolvendo no tempo certo. É igual Jesus, eu todos os anos, 30 anos, começou o ministério. Não começou tarde, não começou cedo, começou no tempo de Deus. Então, Jesus, tu é próspero? Aí Jesus tinha 15 anos de idade. Sou, mas tu não está cumprindo o propósito ainda, só quando chegar o tempo. Ele era próspero até enquanto não se cumpria o tempo, ele também era próspero. Assim como nós. Basta só nós estarmos dentro da vontade de Deus. Então as pessoas temem. Vou ler um texto aqui. E isso tem muito a ver. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. E aconteceu que em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Então ela estava há 18 anos possuída, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Essa mulher ela não se endemoniava, não ficava ali possessa, se debatendo. Pelo menos a Bíblia não relata isso, mas a Bíblia diz que a sua enfermidade era causada por um espírito maligno. E ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observar, Jesus pediu que viesse à frente e ele lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, ele impôs as mãos. Naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que se deve trabalhar, vindo, portanto, nesses dias para sermos curados e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do obstáculo e leva dali para servir água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Por 18 anos, essa mulher estava em escravidão. O que era isso, irmãos? Um cativeiro espiritual. A mulher, ela não podia viver plenamente bem porque ela estava em um cativeiro espiritual. O diabo, irmãos, ele trabalha muito nesse sentido, para prender pessoas em um cativeiro espiritual. Moisés, ele estava ali no Egito, e tendo o Egito como também um cativeiro espiritual. O texto é muito claro em dizer que Moisés, ele desprezou os tesouros do Egito, ou seja, nada disso prendeu ele ali. O que Moisés tinha ali, irmãos? Coisas boas, regalias, posição, tinha fama,
Tinha do bom e do melhor, né? Tinha status, tinha tudo que ele quisesse ali. Mas a Bíblia diz que ele desprezou tudo isso e teve por mais excelente o sofrimento de Cristo. E a Bíblia diz que pela fé ele deixa o Egito, não temendo a ira do rei de Faraó, e fica firme como vê aquele que é invisível. Moisés, então, ele sai do Egito e ele vai do mundo afora, ele vai do deserto afora, igual Abraão, sem saber para onde ia. E o Senhor, contando que o Senhor vai lhe dar o sustento, contando que o Senhor vai lhe guardar, contando que o Senhor vai lhe dirigir, contando que o Senhor tem os seus planos e que o Senhor vai cumprir. Ele achando que ele, como era, para ser o libertador, ele quis matar o egípcio e fazer tudo na mão do jeito dele, mas não era. Mas agora Moisés ele sai dali sem nada, mas ele crê e fica firme como quem vê o invisível, como quem vê aquele que é invisível, como vendo o Senhor. E esse tem que ser, amado, o nosso posicionamento. As pessoas têm medo de sair de lugares, porque estão, muitas das vezes, em um cativeiro espiritual e não entendem. Estão vivendo situações de legalidade a Satanás. Entendeu? Então, como é que a minha vida, irmãos, ela não progride, não melhora? Muitas vezes estou dizendo, não é uma regra, mas muitas vezes, irmãos, é porque está travado, está preso, porque está em uma condição de legalidade a Satanás. Como damos legalidade a Satanás? Quebrando os princípios de Deus, quebrando a palavra de Deus, negligenciando a palavra do Senhor. Então você abre uma porta para que o inimigo venha e lhe prenda. Muitas vezes portas que você não vê, mas que os demônios são rápidos, né? E ficam ali perturbando, ficam ali tirando a paz e trazendo um monte de coisa sobre a vida do cristão, que lhe torna pesado servir ao Senhor, que lhe torna difícil servir ao Senhor. Mas enquanto nós não rompemos com essas dependências, a gente não pode viver coisas melhores em Deus. Eu preciso romper com a dependência do medo. Eu preciso romper a dependência emocional. Eu preciso romper a dependência física, a dependência de tudo, irmãos, aqui. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor, ele levou Israel pelo deserto e lhe fez ter fome, mas ele sustentou. Então você precisa entender esse segredo de Deus, aprender a confiar no Senhor, sair desse lugar de conforto, porque Moisés estava num lugar de conforto, para um lugar que Deus ele pode te deixar ter fome, mas ele te sustenta seguidamente, posso dizer assim. Na verdade, essa dependência que Deus faz você ter é para que você entenda e aprenda a depender dele. Aprenda a depender dele. Então eu não posso estar servindo a Deus e achar que o meu recurso,
ele vem de tal lugar, de tal lugar. Por exemplo, eu sou servidor público. Então, eu posso pensar que o meu sustento é o meu salário que vem do governo. Mas meu pensamento não pode ser esse. Porque quem me sustenta é Deus. Se o governo falhar, e aí? Né? E já falhou, né? E quem sustentou foi Deus. Então eu não posso pensar nisso. Eu tenho recursos que Deus me dá. Você tem recursos que Deus te dá, mas não são eles que te sustentam. Não são eles que suprem a tua necessidade e resolvem a tua vida e os teus problemas. É o Senhor. É o Senhor Deus. Por isso que Moisés, irmãos, ele deixa tudo, ele fica firme como vê aquele que é invisível. Lembra da mulher samaritana? Quando ela encontrou Jesus, Jesus disse para ela: olha, busca lá o teu marido. Aí ela diz: eu não tenho, né? Não lembro agora, né? Ela diz: eu não tenho, né? Aí disseste bem, né? Porque até aquele que tu já tiveste 5, é isso? 5 maridos, até o que tu tem agora não é teu. Ou seja, constantemente aquela mulher ia buscar água no poço. A vida dela era depender de algo natural, do seu dia a dia. Ou seja, aquela ilustração, aquele fato, ele demonstra isso. Que a sua vida cotidianamente era uma rotina que ela tinha uma dependência que ela buscava em outros lugares, em pessoas, em homens, né? Mas Jesus disse para ela: olha, você precisa não disso, porque não é isso que vai te sustentar. O que vai te sustentar, o que vai te resolver a vida inteira é uma água que eu te dou, e essa nunca se esgotará. E dela se faz uma fonte que joga para a vida eterna. Quem beber dessa água torna-se ter sede, mas aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. Deus está dizendo, amados, que Ele é a fonte, a única fonte que nós precisamos para tudo. Ele é a fonte suficiente para a nossa vida e é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Então, por que eu vou temer me prender em tais e tais situações? Por que eu vou temer sofrer perdas? Não, mas se eu sair dessa condição, eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder, né, essa bênção. Se eu estou em um lugar de ilegalidade, irmãos, eu nunca vou sair desse lugar. Eu vou viver em um cativeiro. E o diabo vai me prender ali. E viver uma coisa melhor, ou vai ver o que aquilo vai desenvolver a minha vida, não vai acontecer, porque eu estou sempre preso a uma dada situação. Jesus disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque é um negar-se diário, é uma renúncia diária, é uma decisão diária. Jesus ainda diz assim: olha, aquele que ama mais o seu pai do que a mim, não é digno de mim; aquele que ama mais a sua mãe do que a mim, não é digno de mim; irmãos e irmãs e etc. Coisas, propriedades, né? Aquele que ama mais a tudo isso não é digno de mim. Por quê, irmãos? Porque o sustento está no Senhor. Porque a fonte é Deus. Porque nós só podemos depender de Deus. Moisés sai, mas Deus traz ele de volta para cumprir todo o plano e o traz cheio de poder, cheio da direção de Deus, para fazer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não teve ninguém que teve uma intimidade tão grande com Deus, né? Pelo menos naquele período ali. A gente não pode andar medindo, né? Mas Moisés viveu uma experiência extraordinária com Deus. E será que eu e você não podemos viver o plano de Deus para nós? Podemos e devemos. Precisamos confiar em Deus e largar essas coisas que nos tiram o foco.
que nos distrai. Eu não preciso de X, de Y, de Z para ser feliz, para adorar a Deus, para receber de Deus. Eu não preciso de coisa nenhuma aqui. Eu preciso do plano de Deus na minha vida e isso é o que me basta. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Vamos finalizar por aqui devido ao cedo também, né? Eu convido você a ficar de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque os medos, as dependências emocionais, as dependências físicas e dependências em coisas, em situações, né, que nós podemos passar, elas nos levam a negligenciar a nossa própria vida com Deus. Amém? Nós negligenciamos a obra de Deus, nós deixamos de servir a Deus plenamente por causa dessas prisões, por causa desses cativeiros, por causa desses Egitos, né, por aí, por causa de coisas, amados. Nós deixamos de viver o melhor de Deus para nós. Deixamos de viver o plano de Deus para nós. Justamente porque nós nos prendemos a coisas. Nos amarramos ali e permitimos que o diabo fique ali perturbando, oprimindo, né? Trazendo cargas, opressões, perturbações, várias coisas. Por quê, irmãos? Porque nós nos permitimos ficar nesse lugar. Permitimos-nos ficar no lugar de dependência de coisas desse mundo, quando nós deveríamos depender somente de Deus. Somente de Deus. Então, nessa oportunidade, irmãos, eu quero orar. Eu imagino que Deus tenha falado com os irmãos aqui nessa noite. Eu não posso ser tão específico. Preciso, para ser específico, pontual em algumas coisas. Preciso se ter uma conversa mais aproximada, que é de forma mais geral. Mas eu lhe chamo a atenção nessa noite, para que o diabo não faça na sua casa, na sua família, um cativeiro dele. Não negligencie sua esposa, não negligencie seus filhos, não negligencie a sua casa, não negligencie sua vida espiritual, não negligencie servir a Deus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Se todo mundo resolvesse provar e ver que o Senhor é bom, iam gostar tanto, que iam querer só ficar ali provando todo o tempo. E isso nos leva a uma progressão cada vez mais em Deus. Como o Senhor disse a Israel: se Israel me escutasse, se Israel obedecesse os meus mandamentos, eu de pronto abateria os seus inimigos, sustentaria com o mel mais puro saído da rocha, lhe daria o trigo mais fino. Para você ver que é melhor buscar o Senhor, é melhor ir na direção de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. E antes de orar, irmãos, antes de orar, se você sente, irmãos, que você precisa de uma oração, não precisa me dizer o motivo,
Mas se você deseja, vem à frente, nós vamos orar. Eu vou impor as mãos sobre você.